Quando nós falamos de promessas de Deus, a gente precisa sempre abrir um pouco esse leque, né? Foi bem lembrado aí, letra de algumas músicas, pelo menos tem umas 3 que são muito cantadas aí, que a gente não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, Deus tem que cumprir todas as promessas. Então, algumas perguntas precisam ser feitas para que a gente entenda do que se trata. Promessa para quem? Que promessa que é? Se é uma promessa individual, se é uma promessa condicional, ou seja, tem alguma condição, porque há promessas nas Escrituras que elas dependem que a gente obedeça para que elas se cumpram. Existem promessas que elas são coletivas, ela tem a ver com a igreja como um todo. Um exemplo, por exemplo, é de a gente lembrar da promessa de Deus ao povo de Israel de entrar na Terra Prometida. Todo o povo de Israel entrou na Terra Prometida, mas muita gente do povo de Israel não entrou na Terra Prometida, morreu no deserto. Então, é importante, quando se fala de promessa, a gente entender esse contexto para que a gente não entre exatamente até no grande conflito de fé, grande conflito espiritual de muita gente que não viu certas promessas serem cumpridas por entenderem esse contexto errado de que não vai morrer, de que alguma coisa não vai acontecer, antes de que aquela promessa se cumpra na vida. Nosso canal no YouTube, há um ano atrás, eu falei um pouquinho sobre esse tema, né? Inclusive até utilizando o texto lá de Hebreus 11. Verso 39, verso 40, o verso 13 também, que são textos que estão falando daqueles que são os nossos heróis da fé, e que eles estavam, inclusive, para verem promessas se cumprirem, mas essas promessas só iriam se cumprir na nova aliança, com aqueles que precisariam completarem, né, essa promessa na sua vida. Então, acho que, acima de tudo, primeiro a gente precisa definir isso para não termos essa visão muito limitada, delimitada de que promessa. Sem falar de que há muita gente que entende que tem uma promessa que ela, na verdade, não existe. Hoje nós temos os crentes muito criativos nesse sentido também, de muitas vezes dizer que Deus tem uma promessa e é apenas um desejo do coração, é apenas alguma coisa que aquela pessoa ficou impulsionada e ela entende que é uma direção de Deus para que ela seja isso, ou faça aquilo, ou vá a tal lugar, ou realize tal coisa, e de repente é apenas um desejo daquele coração, mas não é exatamente uma promessa de Deus. Então, a princípio, precisa ser logo já diagnosticado esses detalhes para que a gente possa dizer que alguma promessa só vai cumprir depois, que a gente só vai morrer depois que essa promessa se cumprir. Se for uma promessa específica de Deus na sua vida, mesmo que ela tenha a condição da obediência, se você obedeceu, ou então uma condição, uma promessa incondicional, aí a gente pode dizer que o sujeito só vai morrer depois da promessa se cumprir. Caso contrário, a gente precisa... Mas aí no nosso decorrer aqui tem muitas coisinhas, a gente vai falar também a respeito. A questão é justamente, quando a gente pega o texto e esquece o contexto, a gente vai para o pretexto. Ou seja, essas promessas, apesar de serem ditas perpétuas, elas, na verdade, são perpétuas, mas condicionais. E a condição era a obediência e era a fidelidade. A ponto de Deus, então, agora usar um outro profeta e dizer: eu estou tirando da sua dinastia, da sua casa, o sacerdócio. Aconteceu isso também com alguns reis, né, do reino de Israel, quando o reino se dividiu. Textos como, por exemplo, de Deuteronômio 28, versos 1 e 2, ele já começa com um condicionamento. Se ouvirdes a minha voz, se atentardes, se praticar, essas bênçãos virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão. Aí vem a lista. Depois, em seguida, a mesma coisa. Se não me ouvirdes, se não me atenderdes. Então, essas maldições virão, te perseguirão, te alcançarão. Então, esse é o contexto que a gente não pode esquecer jamais. As promessas de Deus, que elas sejam de modo geracional ou individual, mas elas têm uma condição. E, havendo essa condição, ela precisa que a condição ali colocada esteja sendo cumprida. Exemplo, Josué 1:3, quando você tem o texto dizendo todo lugar
que pisares a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Olha só, promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 15. Deus leva Abraão. Abraão não tinha um filho ainda, nem o que ele arrumou, né, que era o Ismael, e nem o da promessa, e faz ele olhar aquela terra e dizer, ó, norte, sul, leste, oeste. Está vendo, Abraão? Essa terra eu darei aos teus descendentes. E ele, inclusive, não vê em vida a promessa se cumprindo, porque 430 anos depois se cumpre essa promessa. Aí Josué 1:3 está se cumprindo essa promessa. Só que aí também tem uma condição. Olha que coisa interessante. Deus entrega toda a terra, mas toda a terra que é herança precisava ser possuída. Por isso vem o texto, todo lugar que pisar a planta do seu pé. E esse lugar, claro, do norte, sul, leste, oeste, o verso 4 também vai dizer qual é a terra que Deus prometeu, mas o texto de Josué, capítulo 13, verso 1, vai dizer que algumas terras das quais Deus havia prometido não foram conquistadas, porque havia também uma condição. A condição é, tem que entrar e tem que conquistar, tem que possuir. Então, é importante. Tem que expulsar o gigante. Se não fizer, não tem jeito. Então, o que eu vejo como perigo hoje são essas frases de louvores como esse que nós já citamos aqui e de muitas pregações. Se a gente fala o texto, se a gente canta a frase, mas não tem uma explicação do contexto, a gente, então, entra dentro de uma situação dessa aí complicadíssima e muita gente até com a fé completamente abalada, gente até desviada da presença de Deus, da casa do Senhor, por causa de uma promessa que não foi cumprida. Então, meu pastor, perpétua, mas tinha uma condição, e essa condição não foi colocada, não foi cumprida, não foi obedecida, aí Deus, então, remove o sacerdócio dessa família, assim como de outro rei, Deus remove o reinado também e passa para outro. Eu costumo sempre dizer que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência, ele decidiu revelar-se. Eu sempre digo, às vezes, para os alunos, são os 4 R's. O R da revelação. Deus é o Deus que decidiu revelar-se ao homem, sua vontade, seu querer, e aí entre isso tudo estão as promessas. Mas o Deus que decidiu revelar-se é o Deus que capacitou o alvo da revelação para responder, segundo o R, é a resposta. Bom, Deus não automatizou o homem a dizer o sim. Esse homem foi capacitado pelo próprio soberano Deus a responder. Bom, esse Deus que permitiu o homem responder dá a ele a possibilidade de poder dizer assim, não quero, não estou afim. A liberdade. A liberdade de dizer não. Bom, aí vem o terceiro R. A minha resposta me responsabiliza por ela. Quarto R, eu tenho o resultado dessa minha resposta. Então, se eu respondi não, tem uma consequência, que normalmente Deus até já diz, tipo Gênesis 2,17. Adão, Eva, sim, Senhor, aqui a floresta da Amazônica todinha para vocês, fique à vontade, pode fazer saladinha de fruta, tudo mesmo, fazer suco, pode, mas esta árvore aqui não coma. E deixa eu lhes dar um conselho, se comer, certamente morrerás. Entenderam? Entendi. Mas aí Deus não ficou lá impedindo fazer nada. Não fiscalizou nada, cerceando nada. Então, houve uma revelação, eles tiveram a capacidade de responder, mas a resposta deles também os responsabilizou e eles tiveram o resultado. Qual foi o resultado? Foram expulsos do jardim. Então, penso que dessa forma é a melhor da gente entender o Deus que, mesmo que poderosamente, oniscientemente, potentemente, soberanamente, sabendo que o Adriano vai dizer o não, o Adriano vai por um caminho errado, mas ele me responsabiliza por isso. Porque ele me traz a revelação e me dá essa condição de poder dizer o não. Agora, só um detalhe aqui que é importante a gente também dizer, que quando a gente está falando dessas promessas de Deus, que elas são condicionais, e a gente citou aqui Deuteronômio 28, nosso colega pastor também citou outro texto aqui, a gente também precisa saber que há promessas de Deus que elas são exclusivamente dependentes da fidelidade dele, só Deus. Por exemplo, a promessa de Deus para Davi, segundo Samuel 7, do verso 12 ao 16, ele diz assim, não faltará descendente teu sobre o reino de Israel. Olha, aqui teve gente que não foi tão boa nessa história como descendente de Davi do reino de Judá. Mas Deus cumpriu. Foi a
até o Zedequias, até quando acabou o reino. Então, há promessas de Deus que elas estão exclusivamente dependentes dele. Aí a gente vai para um Jó 42, né? Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. São coisas que são exclusivas de Deus e que, independente da gente, por exemplo, a promessa da volta de Jesus. Você crendo, você não crendo, Jesus virá. Você sendo arrebatado ou não sendo arrebatado, Jesus virá. Então, não depende muito de você, mas Jesus virá. Então, é uma promessa que há de se cumprir. Mas penso que essa seria a melhor resposta a essa questão. Um Deus soberano, que sabe talvez que eu não vou estar na posição lá na frente, mas ele ainda faz a promessa e revela por causa dos 4 R's. Bom, a grosso modo, Deus não pode se enganar, né? Então, se Deus disse que vai passar numa prova, no final das contas a prova não acontece, aí a gente teria que dizer que Deus errou no calendário, Deus se enganou. Então, Deus não sabia que ia Deus não ter sabia, cancelamento. Deus não consultou, né, os horóscopos para ver se o negócio estava tudo certo. Então, assim, complicado. Agora, a gente pode entender que há situações que acontecem na vida da gente, independente de revelação ou não, e que acabam tendo um bom resultado. Né? Digamos assim, situações que não estavam previstas e acabou dando um bom resultado. E também pode ser o caso de um sujeito tentando amenizar o fato de ter que entender que Deus não falou nada para o pastor e o pastor, talvez emocionado, falou alguma coisa, e aí ele dizer que isso acabou dando no bom resultado que foi dele, né? Acho que pelo que eu entendi, aí voltou para Jesus e etc. e tal. Seja pelo lado de que se Deus foi para essa direção ou não, tudo bem, tem o bom resultado dele voltar para Jesus. Mas o fato não houve uma profecia, né? Deus não falou, Deus porque não Deus não se engana, jamais. Eu quero uma palavra breve, rápida, um ping-pong de vocês para quem sente que cancelou uma promessa de Deus. Começo com o senhor pastor Adriano. Se é uma promessa condicional, entre na condição e ela será cumprida na sua vida. Se enquadre. Se enquadre.